Olá, pessoal, sejam bem-vindos, muito boa noite. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Me avisem pelo chat se vocês estão me acompanhando. Estou vendo a Bianca ali, a Ana. Boa noite, Bianca, Ana, Tabata. Legal, moçada, muito bem. Eu vou dar aqui o Léo, Bianca, legal. Eu vou dar aqui só mais 2 minutinhos para que todos possam chegar. Nós temos diversos alunos ainda se conectando, então, para que seja possível todo mundo se organizar, eu peço um pouquinho da paciência de vocês e a gente começa daqui 2 minutinhos, tá bom? Eu vou interromper a minha câmera enquanto isso, só para a gente poder receber os nossos próximos alunos e aí a gente já começa formalmente. Pessoal da Global Atitude está ali pelo chat, lembrando todo mundo sobre a possibilidade de participação no nosso grupo de WhatsApp para a turma. Então, aqueles que tiverem interesse em integrar, né, o nosso grupo, é só clicar nesse link que eles disponibilizaram e com isso vocês já são direcionados automaticamente a esse espaço, tá bom? Bom, pessoal, então vamos agora dar início à nossa aula. Temos ainda vários alunos faltando por aqui, mas nós não sabemos, né, se eles chegarão atrasados ou vários, às vezes, optam por acompanhar o curso offline, né? Nós temos estudantes que precisam de flexibilidade, que costumam fazer o curso em horários que são mais convenientes. Então, nesse caso, eu vou dar início, a aula está sendo gravada e ela vai ficar disponível para aqueles que precisem revisitá-la depois. Isso vale para todos vocês, inclusive, se por acaso em algum dos nossos encontros vocês não puderem, né, estar conosco ao vivo, lembrem-se que na plataforma, geralmente dentro de 24 a 48 horas após o encontro, há a disponibilização do vídeo para que vocês acessem. Bom, eu vou começar do início, eu conheço alguns de vocês aqui, outros ainda não, então vou começar me apresentando. Queria dar as boas-vindas a todos os participantes da nossa nova turma, nossa imersão em técnicas de negociação internacional avançadas. Meu nome é Fernanda Manhota, eu sou professora e pesquisadora da área de relações internacionais aqui no Brasil. Eu sou o que as pessoas usualmente costumariam chamar de RI puro sangue, porque toda a minha trajetória acadêmica e profissional é muito ligada ao campo de relações internacionais. Eu fiz graduação, pós, mestrado, doutorado, tudo sempre dentro do campo de relações internacionais e particularmente no que diz respeito à política externa dos Estados Unidos, né? Eu sou uma americanista. E para além das atividades da sala de aula, da pesquisa, eu também tenho tido ao longo desses anos a oportunidade de representar o Brasil em vários eventos internacionais importantes, né, e que envolvem negociação, além da negociação que a gente faz todos os dias, né, na nossa vida pessoal, na nossa vida privada. Esse projeto aqui de negociação, ele é um projeto muito bacana que teve início agora durante a pandemia, né, com o pessoal da Global Atitude. A Global Atitude, para quem não conhece, é uma organização que já há vários anos tem desempenhado um papel fantástico aqui no país, no sentido de aumentar a mobilidade de brasileiros no exterior e de incentivar a chamada diplomacia pública, né? Então, às vezes, quando a gente pensa em relações internacionais, sempre vem à mente os atores tradicionais, né? A gente pensa aí nos diplomatas de carreira, ou mesmo nos empresários, naqueles que realizam negócios e por aí vai.
e nós nos esquecemos de que os cidadãos, né, os agentes em diferentes campos podem sim desempenhar um papel importante na hora de dinamizar relacionamentos internacionais, na hora de buscar gerar engajamento, né, entre sociedades, cooperação, inclusive, entre cidades, estados e países, né? Então, a Global Atitude já vinha de uma caminhada muito significativa nesse âmbito, né? Vocês que já acompanham o trabalho da Global há mais tempo devem se lembrar das diversas missões internacionais que foram organizadas, também das diversas atividades, né, oficiais junto aos órgãos multilaterais que eles conduziram, e sem contar dos programas de intercâmbio e por aí vai. E agora, durante a pandemia, nós estivemos debatendo muito sobre qual poderia ser a contribuição que o universo da academia, somado a organizações do tipo Global Atitude, poderiam dar, né, para as pessoas, né, que estão inseridas num contexto de maior incerteza, num contexto de maior vulnerabilidade, e nos veio à mente que talvez um bom caminho fosse instrumentalizar os interessados, né, em desenvolver algumas habilidades e competências com coisas que sejam do universo de relações internacionais, mas que extrapolem, né, o campo apenas acadêmico ou apenas das atividades do terceiro setor. Então, nós pensamos que talvez essa experiência acumulada, essa legitimidade que acabamos construindo no campo da negociação, pudesse ser útil para as pessoas que querem se recolocar profissionalmente, que querem melhorar suas próprias competências e capacidades, e sem contar que é o tipo de conhecimento e habilidade que cada vez mais está em voga, que todo mundo precisa desenvolver. Então, nós temos há alguns meses trabalhado muito fortemente no campo da negociação. Alguns de vocês, inclusive, aqui são nossos alumnais de outras iniciativas, né, que tinham a ver, num primeiro momento, com a formação de uma elite preparada no que diz respeito a técnicas básicas no campo de gestão de crises, no campo de comunicação e de gestão de conflitos. E depois, agora, nós demos mais um passo. Então, uma vez que já foi pavimentado esse caminho, né, que pensa, reflete, contribui sobre o grande nivelamento no campo da negociação, agora chegou a vez de falar sobre aquilo que a gente mais gosta, né? Não só negociação, mas negociação do tipo internacional, porque afinal de contas existe, claro, uma base comum que une tudo isso. Quando a gente pensa em negociação internacional, é óbvio que os conhecimentos que se tem no campo geral de negociação são muito úteis, mas existem também particularidades, existem várias sutilezas que são muito presentes no campo da negociação internacional. Particularmente quando a gente assume que o universo da negociação internacional não é só um universo diferente em termos da quantidade ou da natureza dos atores que participam dessas negociações, né? Então, geralmente são negociações mais multilaterais e tal, mas também pelo fato de que a arena internacional, ela suscita que a negociação, além de tudo, será multicultural, o que traz um ingrediente aí ainda mais complexo para entornar o nosso caldo. Para quem acompanhou essa nossa trajetória dos últimos meses, né, construindo essa história da negociação, vocês sabem que nós tivemos aí as nossas turmas sempre apadrinhadas, né, por uma grande referência de negociação aqui do Brasil, e por coincidência, os nossos patronos até agora foram todos diplomatas que justamente desenvolveram a sua carreira em cima de negociação do tipo internacional. Então, nós tivemos a turma Rubens Recupero, que se formou com a mentoria do embaixador Recupero. Depois nós tivemos a formatura aí da nossa turma Celso Amorim, com a mentoria do ministro. E a ideia, até coletando um pouco dessas expectativas e das experiências que eles próprios trouxeram ao longo desses últimos meses para todos nós que estamos envolvidos nesse assunto, é de que, para ser bom negociador no contexto da globalização, você precisa saber, de fato,
como dominar as ferramentas básicas de negociação, mas é preciso ir além, é preciso reconhecer algumas particularidades desse campo de negociação internacional para aí sim estarmos todos aptos, né, a agir nesses vários tabuleiros de xadrez que ocorrem simultaneamente. Então, eu estou contando tudo isso para que vocês tenham um pouco do contexto do que nos trouxe até aqui, né? Então, isso ajuda a entender o porquê que nós fizemos certas escolhas, o porquê esse curso está desenhado desse jeito, por que faremos abordagem nos termos que faremos, e também para que vocês sintam-se parte, né, desse movimento que nós estamos tentando liderar no sentido de qualificar o debate de relações internacionais numa pegada mais profissionalizante aqui no Brasil e particularmente nesse contexto de tantas crises e incertezas. Então, eu queria finalizar essa abertura cheia de disclaimers, né, dizendo que vocês são muito bem-vindos e que é uma honra, uma alegria ter vocês aqui, tanto os que estão conosco ao vivo, quanto aqueles que depois nos assistem offline. Eu quero que essa seja uma jornada absolutamente prazerosa e rica para todos vocês, para que vocês fiquem à vontade, que vocês tragam as dúvidas, as questões, também as histórias. Eu sei que temos aqui pessoas em diferentes níveis de maturidade nessa agenda. Nós temos desde estudantes que estão ainda no seu processo formativo, que são curiosos e que querem aprofundar um pouco mais em relação a esse tema, porque entendem que podem se beneficiar disso no futuro. Temos outros que já são negociadores internacionais mais seniors, que já transitam nesse universo com mais regularidade e que, sem dúvida, vão poder contribuir muito com as suas experiências e as suas vivências, né? Essa diversidade, ela é muito rica. Então, a nossa experiência aqui de aprendizagem, ela foi pensada para funcionar num formato imersivo. Por isso a ideia de fazermos aqui encontros, né, que estejam concentrados aí no máximo 2 semanas, porque assim nós conseguimos cobrir com objetividade os principais tópicos que pelo menos a literatura e os nossos mentores entendem que são os mais importantes, ao mesmo tempo em que vocês conseguem conciliar com a agenda. A gente sabe que hoje em dia existem múltiplos desafios, né? Todo mundo é muito ocupado, todo mundo tem muitas outras tarefas para administrar simultaneamente. Nós sabemos que cada vez mais a ideia da aprendizagem ao longo da vida, ela precisa de objetividade, de celeridade. Então, vamos passar aqui, né, 6 encontros, na verdade são 5 aulas efetivamente de conteúdo, mas nós optamos por incluir esse encontro de hoje como um encontro extra, né, um 6º encontro, justamente para poder conhecer um pouco melhor os nossos alunos e também para poder apresentar com tranquilidade o nosso plano de ensino. Nas experiências anteriores, nós sentimos que isso foi algo que os próprios alunos demandaram, até porque, em se tratando de uma atividade imersiva, vocês verão que nas próximas sessões, aí nas próximas aulas, a gente realmente fala bastante, né? Tem um conteúdo bem acelerado e não queríamos comprometer nenhum conteúdo com apresentações mais de caráter operacional burocrático. Então, a gente optou por fazer esse encontro de hoje com esse objetivo, né? De fazer as devidas apresentações gerais. E também porque, de certa forma, apesar de vocês terem perfis variados, trabalharem em áreas diferentes e por aí vai, vocês estão unidos por um interesse comum, né, que é o interesse no campo da negociação internacional. Então, também uma forma de nós contribuirmos para que vocês ampliem os horizontes de relacionamentos de vocês. Quando vocês conhecem quem está estudando com vocês, quando vocês interagem com essas pessoas, seja aqui na nossa aula, seja depois pelos grupos de redes sociais e por aí vai, vocês podem iniciar um processo de constituição orgânico de um networking que vai muito além do que aquela troca gélida, fria e artificial de cartões em fim de palestra, né? Nenhum networking de verdade começa assim. Na verdade, o que acontece é que as pessoas, elas se afinizam e elas se aproximam justamente por identificar interesses e possibilidades de interlocução em torno de assuntos comuns. Então, a gente incluiu essa aula justamente para dar essa oportunidade, tanto de apresentar o curso com calma, quanto de conhecer vocês um pouquinho melhor e, quem sabe, começar a construir algumas pontes para que no futuro daqui derivem outras parcerias, outras amizades e outras oportunidades
também. Bom, sem mais delongas, até agora tudo bem? Vocês estão vivos aí do outro lado? Tem alguma dúvida em relação às coisas que eu disse aqui? Não reparem que hoje eu estou assim com essa cara meio avariada, porque eu estou muito gripada, mas vim aqui mesmo gripada para cumprir com o nosso compromisso. Então, prometo que nas próximas sessões virei um pouco mais provida, né, de beleza, porque vocês merecem, afinal de contas, né, escolheram passar as noites aqui conosco nesses 6 encontros. Bom, tô vendo, obrigada pelos desejos de melhoras ali pelo chat. Vou começar então, pessoal, propondo o seguinte, que a gente divida, né, feitas aí os esclarecimentos introdutórios, que a gente divida esse nosso encontro em 2 momentos. Primeiro, o momento de apresentações, né? Como eu disse, é um momento importante para que a gente possa saber quem são os nossos pares, ainda que não estejam todos aqui. E depois, aí sim, eu vou falar mais das atividades, de como vai ser o nosso planejamento, vou contar sobre o aula-aula, orientar vocês sobre o uso da plataforma, vou contar um pouquinho sobre os nossos materiais de apoio e outras coisas. Então, nessa primeira etapa, que é a etapa das apresentações, eu já fiz a minha, então eu não conto, mas vocês têm aí pelo menos, nós estamos em 12 participantes aqui ao vivo agora, sendo que desses 12 temos eu e a equipe da Global Atitude que não contamos, então digamos que temos 10 alunos ao vivo ao mesmo tempo. Eu vou propor que a nossa equipe técnica divida vocês em duplas, né? Grupinhos aí de 2. E qual vai ser a ideia? A ideia vai ser que vocês terão, né? Vocês fiquem tranquilos, para quem não está familiarizado com o Zoom, com a plataforma, ele faz isso automaticamente, ele vai sortear vocês aleatoriamente. Então, logo eu dei o ok aqui. E aí vocês vão receber um colega, vão receber uma dupla, vai abrir aí uma conversa paralela só para você e sua dupla. E nessa conversa paralela, eu vou pedir para que vocês se apresentem um ao outro. Eu preparei aqui um pequeno roteirinho, um roteirinho bem singelo de apresentação, para que vocês conheçam a pessoa com quem vocês estão pareando. Então, você vai perguntar para a pessoa qual é o nome dela, qual a idade dela, de onde ela é. Lembrando que esse é um curso online, podemos ter pessoas de várias regiões. Nas últimas turmas, nós tivemos pessoas dos Estados Unidos, da Europa, além de várias regiões do Brasil. Então, pode ser que tenhamos aqui gente de outras regiões que não São Paulo, de onde eu falo agora. Também vamos perguntar para o nosso colega, para a nossa dupla, qual é a formação, se essa pessoa estuda, já se formou em alguma coisa ou tem interesse em se formar em alguma coisa. Depois, caso se aplique, qual é a atuação profissional? Então, se vocês estão atuando profissionalmente em quê, né? Qual a área de especialização? E por fim, eu quero que vocês batam um papo sobre a principal dúvida ou inquietação que vocês têm em negociação internacional. Se vocês tivessem que eleger aí uma dificuldade, uma questão, alguma coisa que intriga muito vocês nesse campo, o que vocês escolheriam? E cada um, então, vai se apresentar para o colega. A gente vai passar 15 minutinhos fazendo esse bate-papo, todo mundo aí conversando com a sua dupla, se apresentando e ouvindo o que a dupla tem a dizer. E após os 15 minutinhos, a gente vai voltar para a sala principal, todo mundo, e eu vou pedir para que cada um apresente o colega com quem conversou. Então, a Fernanda conversou, por exemplo, com o José Ricardo, e aí a Fernanda vai apresentar o José Ricardo. Vou dizer, olha, eu vim aqui apresentar o meu colega, José Ricardo, ele tem tantos anos, ele se formou em tal lugar, ele tem esses interesses, ele diz que a principal dúvida de negociação dele é essa e tal. Então, é uma apresentação em 2 etapas. Primeiro no microcosmo da dupla e depois um apresentando o outro para todos nós. Como nós não somos muitos que estamos ao vivo aqui, essa dinâmica vai funcionar. Quando a gente tem ao vivo mais gente, aí a gente tem que escolher quem vai se apresentar para não ficar muito cansativo. Mas somos poucos, então acho que dá para todo mundo se conhecer. E aí a gente já consegue identificar, de repente, algum interesse correlato, uma pessoa que faz alguma coisa que a gente gosta, ou que tem uma posição que a gente gostaria de saber mais a respeito. E aí isso pode gerar outras conversas produtivas. Finalizada essa etapa de apresentações, aí eu retomo aqui para fazer a apresentação do curso, como eu disse. Pode ser assim? Então tá bom.
Já soube aqui pelo pessoal da Global Atitude, que está me acompanhando, né, sempre aqui dando o suporte do back-office, que a gente tem sim alunos internacionais nesse curso também. Temos tido uma representatividade em vários lugares do mundo e aparentemente temos aqui uma aluna de um lugar que antes não tinha aparecido, mas eu não vou contar de onde é, porque assim eu não estrago o barato da dupla dela quando a dupla dela for apresentá-la. Tá bom? Então, pessoal da Global, se vocês puderem, então, dividir os nossos alunos nas duplas, eu vou, de vez em quando, entrar na sala e ficar bisbilhotando o que é que vocês estão conversando nesses 15 minutos, tá bom? Então, não estranhem se meu nome aparecer na sua sala, eu tô lá só à espreita, prestando atenção na sua conversa. Vamos que vamos, então. Principal. Eu circulei aí pelas salas, escutei várias conversas, vi o pessoal trocando algumas experiências, sei algumas coisas de vocês pelo pouco que eu pude ouvir, e agora vou querer saber mais detalhes, né? Vou querer saber tudo completo, experiência total. Vou até projetar aqui para ajudar aqueles que não lembram de quais são os itens que a gente tem que comentar. E espero que vocês tenham tido uma boa jornada aí nesse caminho. Estou vendo que ainda não temos todos de volta, tem vários de nós faltando aqui. Deixa eu só aguardar ver se o pessoal retorna para a sala principal, para a gente dar continuidade aqui à nossa rodada de apresentações. Agora sim, está chegando. Aí, legal, chegou. Agora chegou todo mundo. Beleza, sejam bem-vindos de volta, pessoal. Quem chegou agora, eu estava aqui dizendo que circulei nas salas e ouvi um pouquinho de algumas das conversas, então sei algumas coisas a respeito de alguns de vocês, mas vou fazer questão de ouvir agora as apresentações feitas, né, pelos colegas, por terceiros, né? Nada como terceiros falando da gente, melhor do que a gente falando da gente, né? Meio esquisito, meio autorreferente. Enfim, vou começar na ordem alfabética que eu tenho aqui na nossa lista de participantes e vou então passando a palavra para cada um de vocês. A ideia é que rapidamente, em alguns minutos, vocês nos contem quem é o seu colega na fila do pão, né? O que é que ele te contou de interessante, de onde ele vem e principalmente quais são as inquietações, as dúvidas que ele apresentou, suscitou, até porque a ideia aqui da nossa reunião de hoje, né, dessa apresentação toda, é conseguir estabelecer alguma possibilidade de personalização do nosso curso. Então, eu vou tomando nota aqui do que vocês relatarem como dúvidas, questões, e vou tentar incluir ao longo das nossas aulas para conseguir responder a essas expectativas, tá bom? Então, quem tiver câmera, microfone, puder abrir, aparecer para a gente conforme eu vou chamando, vai ser ótimo. Se não tiverem disponibilidade de câmera e microfone, só puderem acessar o microfone, tá ótimo. Se alguém tiver mais limitações técnicas e não puder falar e quiser escrever pelo chat, é claro que também é bem-vindo, mas aqueles que puderem e quiserem, vai ser ótimo conhecê-los em vídeo, virtualmente. Tá bom? Então, vou começar aqui na ordem alfabética, passando a palavra, que eu já vi que já abriu o microfone, para Ana Laura. Ana Laura, conte-nos quem é a sua dupla e o que você descobriu sobre ela. Primeiramente, foi tristíssimo, pois não sabia que teria que abrir a câmera. Então, minha dupla foi o Guilherme. Ele tem 30 anos, ele é do Rio de Janeiro. Ele é servidor público, ele trabalha na UFRJ e ele faz doutorado na UERJ. Ele é formado em Relações Internacionais e fez mestrado também. Faz doutorado na UERJ. E a principal dúvida dele em negociação internacional é nos fatores culturais, por serem línguas diferentes, hábitos de negociações diferentes, e é isso. Maravilha, perfeito, Ana, obrigada, seja bem-vinda, e o Guilherme também, seja bem-vindo. Guilherme, você faz doutorado em que tema? Deixa eu só te perguntar isso, porque não posso sobreviver sem essa informação agora. Então, meu doutorado versa sobre direitos humanos e política externa brasileira. Basicamente, eu estou me debruçando sobre as principais tratativas internacionais que versam sobre direitos humanos, tentando entender as preferências e motivações dos tomadores de decisão brasileiros
para contrastar esse posicionamento internacional com algumas dinâmicas internas referentes a violações de direitos humanos. Que legal. Quem é seu orientador ou orientadora? A professora Miriam Saraiva. Ah, então tá bom. Tinha certeza que ia sair Miriam Saraiva daí. Legal, muito bem. Seja bem-vindo, viu? Legal. Vou passar agora a palavra para Ana Beatriz. Ana Beatriz, quem é a sua dupla? Conte-nos. Estão me ouvindo? Sim, senhora. Ai, travou aqui. A minha dupla foi o José Ricardo. Ele tem 40 anos. Ele mora em São Paulo. E ele é formado em Direito pela PUC. Fez um MBA de Administração de Negócios. E... que mais? Ele atua no Lead China, que é um grupo de líderes. É isso, né, Ricardo? E a principal dúvida em negociação dele, ele não tem uma principal dúvida, ele disse que cada negociação tem um desafio e que ele está aqui para aprender novas habilidades para desenvolver essa habilidade de negociação. Maravilha, perfeito. O Ricardo, além de tudo, é um colega querido lá da Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Paulo. Ele faz um trabalho incrível, né, no Lead China que você falou. Ele lidera o grupo, é uma plataforma empresarial que dinamiza negócios aqui no Brasil, né, que fazem aí a ponte entre interesses brasileiros e chineses. Eu sei que ele morou na China também. Então, acho que é alguém que, além de tudo, vai trazer uma bagagem de experiência para nós absolutamente fantástica. A gente tem uma aula dedicada aos estudos de alguns países específicos na hora de negociar, e eu já vou roubar, né? Já vou roubar e vou transferir para o Ricardo aqui a responsabilidade dele nos ajudar na hora de falar dos chineses, porque eu sei que ele entende muito desse ramo. Legal, Ana, obrigada, viu? Nada. Então sejam bem-vindos, você e ele também. Legal, agora vou para a Bianca. Bianca, tá com você. Oi, boa noite. A minha dupla foi a Giovana. Ela é de São Paulo, ela estuda na FAP, é sua aluna. Ela tem 19 anos, ela faz RI também. Ela gosta muito da área de pesquisa e política, pesquisa mais com foco assim, em meio ambiente, atuação nessa área. E acho que ela resolveu fazer o curso porque era uma área de interesse dela, se eu não estou enganada. Minha memória está falhando um pouquinho hoje. E é isso. Legal, maravilha. Super bem-vindas. Agora eu vou passar a palavra para a Gabriele. Gabriele, com você. Oi, tudo bem? Tá dando para ouvir bem? Perfeito. Ok, que bom. Então, minha dupla era o Gustavo. Ele faz relações internacionais na PUC de São Paulo. Ele está no 4º período, eu acho, ele está com 20 anos. E ele está fazendo o curso porque é uma área de interesse dele. Ele disse que não tem muita noção ainda sobre negociações internacionais, mas que o que ele tem mais interesse de aprender com o curso é sobre como a gente consegue lidar com os negócios com países em que a gente está tendo algum... Por exemplo, a nossa relação com a China hoje, que nem... eu acho que eu falei José Ricardo, né? Que ele morou na China, então acho que talvez ele possa ajudar o Gustavo nesse assunto. Como é que você separa as nossas crises internas das nossas crises externas e como é que você faz essa ligação e separa os negócios do que acontece hoje no país? Acho que era isso que ele tinha mais dúvidas em relação às técnicas de negociação internacional. Eu acho que é isso. Excelente. Obrigada, viu, Gabriele? Agora eu vou passar a palavra para a Giovana Radaeli. Boa noite. Oi, Pro. Oi, querida. Boa noite. Você tá boa? Boa noite. Então, a minha dupla foi a Bianca. Ela tem 20 anos. Ela faz RI na PUC-Rio. E ela está trabalhando agora na área de pesquisa, onde ela está pesquisando bastante sobre política e a política externa brasileira.
E a gente meio que ficou conversando e não falou muito da principal dúvida, mas como ela faz pesquisa em política externa, talvez acho que seja uma dúvida que ela deva ter. Então, é isso. Para quem está dedicado a estudar política externa ou atuar em política externa, realmente um curso de negociação por hora vai bem, né? Estamos precisando de bons negociadores no campo internacional, sem dúvida. Então tá ótimo. Obrigada, Gi. Seja bem-vinda. Agora eu vou passar a palavra para o Guilherme Ramos. A minha dupla foi a Ana Laura, ela tem 21 anos, mora em Brasília, e atualmente ela é estudante de graduação em Relações Internacionais no UniCeub. Ela está no 4º período. Ela ainda não atua profissionalmente, não faz estágio, e a grande dúvida dela em relação à negociação, ela quer aprender efetivamente tudo que ela puder sobre negociações internacionais. Ela disse que ainda não teve esse contato inicial com negociações internacionais, então ela quer aprender tudo que ela puder. E ela comentou também que essa questão cultural, da diversidade cultural, também é algo que a inquieta. Então, ela também gostaria de aprender um pouco mais sobre isso. Maravilha, perfeito. De que lugar do Rio você está falando? Capital mesmo, na Ilha do Governador. Ai, gente, melhor estado do Brasil. Eu sou suspeita, amo Rio de Janeiro. Não poderia deixar de comentar sobre o meu amor pelo Rio de Janeiro. Ó, já teve gente que deu até aplausos. Acho que tem mais gente que gosta do Rio. Tem mais gente do Rio, inclusive, aqui fazendo curso, né? Como a gente viu. Legal. Vou passar agora, obrigada, Guilherme. Vou passar agora a palavra para o Gustavo Fernandes. Boa noite. Consegue me ouvir? Sim, senhor. Tivemos e te ouvimos. Boa noite. A minha dupla foi a Gabriele Sasaki Silva. Ela tem 22 anos de idade. Ela é do Paraná, Curitiba. E ela está se formando, nesse ano, inclusive, em Direito. Ela não está atuando profissionalmente no momento, por causa da pandemia. Mas a sua área de interesse é Direito Internacional. Então, ela fez, até queria falar que ela fez um estágio em Portugal de 1 ano, onde ela se desenvolveu bastante interesse pela área de direitos humanos. E a principal dúvida em negociação que ela tem é como se dá uma negociação em tempos de instabilidade em ambas as partes negociantes. E essa é a Gabriele. Maravilha. Obrigada, Gustavo. Seja bem-vindo. Obrigado. Maravilha. Agora eu vou passar a palavra para o já citado aqui, José Ricardo. Olá, professora. Boa noite a todos. Eu conversei com a Ana Beatriz Rezende Flores. A Ana Beatriz ela tem 23 anos, ela tem a formação em comércio exterior, lá em Ponta Grossa, no Paraná. Hoje em dia ela está morando por conta da pandemia aí numa cidade próxima a Londrina. E ela já teve um mini curso, né, um módulo de negociação na área de comércio exterior, mas na verdade foi mais o que ela apresentou sobre a teoria dos jogos, né? Foi um treinamento pelo qual ela passou durante o curso de graduação. Ela tem um objetivo aí de fazer talvez uma pós em política e relações internacionais para aprimorar aí as habilidades, as competências dela. E também o objetivo desse curso para a Ana Beatriz é a questão de se desenvolver um pouco melhor, até por conta de uma entrevista, um processo seletivo que ela está participando aqui na cidade de São Paulo. Então, esses são os principais elementos aí pelos quais ela resolveu se inscrever no curso. Legal, maravilha. Obrigada, José. Você gosta mais que te chame de José Ricardo, de Ricardo ou de outra coisa? De repente... Uma pergunta difícil. Geralmente o pessoal me chama de José Ricardo ou de Ricardo. Um dos dois. Então tá bom. Eu adotei aqui o Ricardo by default, né? Mas vai que você não gosta. Legal, bem-vindo. Maravilha. Agora vamos para os nossos dois últimos, nossa última dupla, que está online aqui com a gente, o Leonardo e a Tabata. Vou passar para o Leonardo primeiro e depois para a Tabata. Pode ir lá, Léo. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, senhor. Boa noite, Fê. Boa noite, Léo, gente. porque você já é da casa, né? Basicamente. Bom, a minha dupla foi a Tabata. Ela tem 20 anos. Ela é de São Paulo. Ela está no 5º semestre de RI, nas Belas Artes.
e ela trabalha na empresa do pai dela, que é de contabilidade, mas ela trabalha no departamento comercial. E a principal dúvida dela, ela está relacionada a uma das dúvidas que eu tenho também, em relação à negociação internacional, que está pautada na questão da cultura, que o pessoal, inclusive, já se comentou aqui, por conta da complexidade que a cultura tem na forma como as duas partes se comportam numa negociação e o peso que ela carrega em relação aos valores que cada negociador tem, em relação aos costumes, os hábitos e a forma como isso influencia o processo de negociação em si. E acho que é basicamente isso. Maravilha, seja bem-vindo de volta. Obrigado. O Léo foi nosso aluno do curso básico de negociação, foi um ótimo aluno e agora está aqui para fazer a versão avançada, a versão de negociação internacional. E Tabata, por último, mas não menos importante, está com você. Oi, Fê, boa noite. Bom, conversei com o Leonardo, ele tem 21 anos, ele é de Jacareí, ele está no último semestre de RI, ele estuda em Mogi das Cruzes e trabalha com Comex também em Mogi das Cruzes. Como ele falou, a nossa dúvida era quase a mesma, que é na questão cultural, e é basicamente isso. Maravilha, muito bom. Bom, pessoal, queria agradecer a participação de vocês aí, esses minutinhos, né, se interessando e mergulhando no universo dos colegas. Eu disse a vocês, nós temos um grupo bem heterogêneo, vários não estão aqui agora ao vivo, mas depois lá pelo grupo de WhatsApp a gente faz questão de apresentar, incluir os que não estão conosco agora. Eu mencionei que nós temos uma aluna de um lugar assim um pouco menos comum, né? E ela vai com certeza aparecer por lá depois. Ela provavelmente está com dificuldade de acessar aqui em tempo real a nossa aula, até pela questão do fuso horário. Nós temos uma aluna falando de Abu Dhabi, né? Então, é bem legal. A gente tem, mais uma vez, representantes aí em diferentes lugares do Brasil, como vocês estão vendo, né? Eu, rapidamente aqui, pude notar São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Paraná e outras regiões. Temos aluno, eu me lembro de ter visto nos inscritos, eu sei que temos alunos em Santa Catarina, sei que temos gente de Minas Gerais, então várias regiões do Brasil também representadas, o que é muito bom, né? Isso vai com certeza ajudar bastante no desenvolvimento do nosso curso, porque diversidade, além de tudo, traz também diferentes pontos de vista, o que é sempre algo muito rico. Então, muito obrigada, né, pela participação de vocês. Espero que a gente possa integrar a nossa comunidade, nossa pequena comunidade aqui da imersão nas nossas redes. Queria relembrar aqueles que ainda não tinham ouvido quando eu falei no início, que nós temos um grupo de WhatsApp. É um grupo que, obviamente, você só acessa e participa se você quiser. A gente não fez aquilo que muita gente faz, que é incluir todo mundo em grupo aleatório, né? Você só participa se você quiser. E o link a gente vai deixar também aqui, mais uma vez, pelo chat, caso alguém não tenha acessado e deseje fazer parte. Tá bom? Bom, dito isso, agora sim eu vou falar rapidamente, nesses nossos minutos restantes, sobre a estrutura do nosso curso. Quero que todos fiquem na mesma página, que a gente possa ter clareza sobre o que nos espera aí pelas próximas sessões e também que vocês esclareçam eventuais perguntas que vocês tenham, e aí na próxima aula a gente começa efetivamente com o nosso conteúdo. A nossa proposta, né, dessa imersão, ela perpassa 4 grandes áreas do campo de negociações internacionais, e claro que a gente vai do mais amplo para o mais específico, né? Então, eu costumo dizer que esse curso é um curso que vai instrumentalizar aqueles que gostariam de saber o que precisa na hora H da negociação internacional. Ele tem um momento introdutório que é, sem dúvida, de apresentação teórico-conceitual. Nós temos que dar nome aos bois, então vai ter, inevitavelmente, que esclarecer o que é que a gente está chamando de negociação, o que é negociação internacional, a partir de que premissas a gente parte. Então, eu vou, claro, me debruçar sobre isso, mas depois, conforme as nossas aulas passam e elas avançam, a ideia é que a gente possa ir para alguma coisa mais mão na massa, para que a gente possa discutir, assim, elementos da vida real no campo da negociação que podem ajudar efetivamente no dia a dia. É muito comum, é quase anedótico, né, no campo de negociações internacionais, que a gente escute falar sobre aquelas situações, né, que envolvem
trocas interculturais. Então, o José Ricardo, que tem experiência com os chineses, com certeza, né, deve ter começado a vida ouvindo a história do cartão com as duas mãos, né, que é sempre um clichê, assim como aqueles que negociam com o pessoal da Rua Árabe, está acostumado a saber que não pode cruzar a perna mostrando a sola do sapato, né, tem uma série de etiquetas que estão ligadas a diferentes culturas, né, e muitas outras circunstâncias que a gente poderia listar. A gente vai também falar sobre algumas dessas coisas, mas o objetivo do curso é não apenas oferecer para vocês esse repertório mais, assim, digamos, operacional, mas tentar incutir na cabeça de vocês um pouco de quais são as preocupações mais importantes que alguém deve ter quando realiza uma negociação dessa natureza. Então, a gente vai passar por um cardápio que toca em 4 grandes pontos que estão listados aí no ementário que eu projetei para vocês. Primeiro, é justamente relacionado ao que eu estava dizendo, de esclarecer quais são as singularidades das negociações internacionais. Então, explicar o que a gente está chamando de negociação, qual é a perspectiva que a gente está adotando, quais são as premissas das quais a gente parte e quais são os elementos que diferenciam uma negociação internacional de uma negociação que é apenas negociação, né? Então, esse primeiro momento é o momento de situar todo mundo e esclarecer o glossário do nosso curso. Então, a próxima aula começa justamente com essa preocupação. Depois, a gente tem uma outra aula na sequência, e aí um bloco mais dedicado à discussão sobre cultura e negociações. E aí vocês verão que quando inclusive a gente olha, né, para a literatura especializada desse tema, o termo cultura é um termo super delicado e escorregadio, porque ele não está apenas ligado àquela dimensão mais óbvia, né, antropológica, que a gente costuma logo de cara lembrar, ele tem a ver com o jeito de fazer, o jeito de fazer em vários campos, que passa não só pela perspectiva da identidade, da formação cultural per se, mas também com as éticas de trabalho, com a concepção de tempo e espaço. Então, a gente tem que falar sobre cultura num lato sensu, né? Num sentido mais ampliado. E aí vamos, então, nos debruçar sobre o que significa cultura e o que é que isso tem a ver com negociações sob essa perspectiva. Depois, a gente entra numa parte mais instrumental e bastante prática, que tem a ver justamente com o como negociar com determinadas culturas. Percebam que a gente está afunilando. Primeiro falamos sobre negociações internacionais, depois falamos sobre o papel da cultura nesse contexto, e aí nós ingressaremos, então, numa discussão sobre como, de fato, conduzir essas negociações. E nós faremos essa abordagem por 2 diferentes perspectivas. Primeiro, pelo que nossos autores aqui de base vão chamar de perspectivas gerenciais, então é um jeito de lidar com negociação intercultural, e depois a gente vai abordar uma segunda possibilidade que tem a ver com perfis dos países selecionados. Então aí sim a gente vai para essas circunstâncias mais anedóticas que eu estava dizendo aqui, dando ênfase, jogando luz sobre aqueles que são ou os casos mais expressivos, que todo mundo precisa conhecer em termos de negociação internacional e intercultural, seja aqueles que são mais importantes para o fazer negócios, para o ambiente de negócios do Brasil, então não tem como não falar de alguns países e, né, dos elementos que perpassam as características desses países, a gente vai explorar tudo isso. E nós finalizamos o nosso curso tentando debater uma espécie de guia, uma espécie de cardápio que possa se aplicar na hora de realizar uma negociação internacional intercultural. Então, a nossa ementa, né, a nossa trajetória aqui no curso perpassa essas 4 diferentes etapas. E como resultado disso, nós temos 3 objetivos principais. Então, para que serve esse curso, né? Esse curso ele vai ter sido exitoso, bem-sucedido, se ao final da nossa jornada vocês tiverem conseguido alcançar esses 3 elementos. Primeiro, eu gostaria muito que vocês saíssem do nosso curso conhecendo as particularidades das negociações internacionais, depois dominando técnicas de negociação intercultural e, por fim, sendo aptos, capazes de conduzir vocês próprios negociações complexas. A gente sabe que negociação é o tipo de skill que ninguém
aprende apenas lendo ou estudando, né? A gente muitas vezes aprende exercitando, aprende na prática. E sem dúvida que a jornada, o caminho para conduzir boas negociações, e particularmente negociações complexas, vai envolver a vivência de vocês. Quanto mais vocês se expuserem a isso, melhor negociadores vocês serão. Mas tudo tem que começar de algum lugar. E a ideia desse curso é que a gente possa mobilizar alguns recursos para que vocês possam, para aqueles que já atuam nesse sentido, continuar se autoconhecendo bem e melhorando as próprias competências, e para aqueles que ainda não tiveram a experiência prática, que pelo menos tenham aí reunido um estofo intelectual que já vai dar alguma segurança ao longo dessa jornada. Então, esse é o nosso propósito, esses são os objetivos que eu gostaria que vocês tivessem em mente. Cada aula mobiliza um desses 3 objetivos de um jeito diferente, e as metodologias que a gente vai adotar estão conectadas a tudo isso também. Bom, falando em metodologia, né, como é que na prática nosso curso vai acontecer? A gente tem 6 encontros virtuais ao vivo, com duração de 1h30 aproximadamente cada um, sendo que esse primeiro, como eu disse, é o quebra-gelo, a apresentação do curso, digamos, o esclarecimento sobre o plano de voo, né? E os próximos 5 encontros, esses sim, focados na imersão de conteúdo completo. A gente preparou para complementar esse nosso conteúdo que vai ser ministrado aqui nas aulas ao vivo, um conjunto de materiais de apoio. E eu gostaria de falar sobre esses materiais de apoio porque me parecem materiais bastante legais e interessantes. Nós temos materiais de 2 tipos, tá? Primeiro, nós temos, claro, materiais de leitura, materiais que vocês podem acessar e que vão ficar disponíveis na plataforma. Então, para quem quiser se aprofundar na literatura, para quem quiser ler artigos, textos, ou mesmo assistir vídeos que a gente sugeriu, né? Vídeos no formato de TED Talks e coisas do tipo, a gente vai disponibilizar tudo isso como subsídio complementar as aulas ao vivo. Então, não é algo necessário, ou seja, não é um pré-requisito para você acompanhar a aula. Se você não puder acessar um material complementar, isso não compromete a sua participação nas aulas. As aulas, elas, de certa forma, foram pensadas para serem autossuficientes, mas eu recomendo fortemente que aqueles que têm tempo e disponibilidade, que mergulhem nesses materiais que a gente vai postar lá ao longo da semana, porque são materiais que vão enriquecer ainda mais essa oportunidade de aprendizado, né? Eu fiz uma curadoria bastante detalhada desses materiais e acho que pode ser muito interessante para aqueles que queiram saber mais. Além dos materiais de apoio, textos, vídeos e tal, nós preparamos alguns episódios em formato de podcast. Cada um desses episódios tem mais ou menos 30 minutos de duração, né, aproximadamente, e eles foram gravados pelos nossos colegas internacionais. Então, nós selecionamos alguns colegas mundo afora, pessoas que atuam nessa área, né, de negociações internacionais, pessoas do ramo, e pedimos que eles dessem depoimentos culturais falando sobre como eles autopercebem a experiência de negociar com a sua própria cultura. Então nós temos algumas pessoas, nós temos o Rushi representando a Índia, então ele fala por mais ou menos 30 minutos sobre como ele vê a sociedade indiana e os desafios que ele entende que aparecem na hora de negociar com os indianos. Nós temos o Roman Chukov, que fala sobre a experiência de negociação com os russos. Nós temos o Max, que vai falar da experiência de negociações com os americanos. Temos a Regina, que vai falar da experiência de negociação nas Filipinas. Então, diferentes regiões do mundo representadas. E a ideia é que vocês possam também ouvir direto da fonte, direto de alguém que vive essa realidade, como essas pessoas autodescrevem, né? Então, é evidente que são experiências autorais, que elas estão lastreadas na própria vivência dessas pessoas, mas é um material muito rico, porque vem diretamente daqueles que estão do outro lado da mesa quando a gente negocia. E ficaram bem legais os episódios, ficaram bastante instrutivos. Eles foram gravados, evidentemente, numa língua que, de certa forma, nos aproxima a todos, né? Foi gravado em inglês. Então, para quem está interessado em negociação internacional, além de tudo, dá para treinar o inglês. E a magia de ouvir o podcast é que você aprende mais sobre negociação internacional, treina o inglês e, além de tudo, faz isso no contexto
em que acontecem as negociações reais, né? Eu lembro de uns anos atrás, um aluno falando assim para mim: ai, professora, mas eu tenho tanta dificuldade de ouvir uma pessoa da nacionalidade X falando em inglês. Eu disse: pois é, mas isso faz parte da necessidade de desenvolver essa habilidade, essa competência, porque afinal de contas, o dia que você for negociar com ele vai falar assim, né? Então é bem importante que a gente treine, né, em todos os sentidos, inclusive os ouvidos. Então a gente preparou em inglês já para deixar esse gostinho aí para vocês viverem essa imersão internacional com os nossos representantes aí de vários países, e eu espero que vocês gostem. Então, pessoal, ao longo dessas nossas próximas 2 semanas, a gente tem sempre o nosso encontro marcado aqui ao vivo, né, nesse mesmo horário. Lembrando que as nossas aulas acontecerão sempre aqui às terças, quintas e sábados, são só 2 semanas, né? Então, hoje, quinta, sábado, semana que vem, terça, quinta, sábado, e aí já vai ter finalizado o nosso curso, mas paralelamente, além dos nossos encontros virtuais, a gente segue com todo esse material de leitura, de audiovisual e também os nossos singelos podcasts, que eu acho que vai ser bem bacana para quem quiser seguir nesse caminho. Inclusive, se alguém tiver interesse nesses países, quiser que a gente faça a ponte com os nossos colegas desses países para continuar desenvolvendo com eles assuntos, né? É parte do curso também. O curso tem como objetivo justamente criar essas oportunidades. Então, poxa, de repente, sempre quis saber mais sobre Rússia, ou trabalho com alguma coisa relacionada à Rússia, sei lá, vou para a Rússia, né? Então, eu já tive lá várias vezes, inclusive na Rússia, e o Roman Chukov, que está aqui participando do nosso curso, sempre foi o meu anfitrião. Nunca me senti tão bem-vinda em um lugar como me senti na Rússia graças a ele. Então, às vezes, você vê, mesmo em oportunidades de estudo ou profissionais, a gente acaba encontrando grandes amigos, né? Então, aproveitem a oportunidade de criar engajamento até mesmo com os nossos participantes internacionais, sem dúvida vai ser muito bom. Então, toda atividade que a gente está fazendo aqui, ela acontece por meio intermédio, né, da nossa plataforma, que acontece lá pelo Hotmart, né, a plataforma aqui do nosso curso. Sempre que as aulas ao vivo finalizam, a gente está aqui gravando as aulas, a gente faz o upload lá, como eu disse, às vezes leva de 24 a 48 horas, mas as aulas já logo entram lá, e também por lá é que vocês terão acesso a tudo isso que eu estou falando. Se eventualmente tiverem qualquer dúvida, dificuldade, necessidade ao longo do nosso caminho, podem escrever por lá, porque nós temos uma equipe dedicada que vai direcionando e resolvendo os problemas que vocês eventualmente tenham. Também, bom lembrar que a nossa plataforma, ela vai ficar disponível para vocês, mesmo depois do encerramento do nosso curso, por um bom tempo ainda. Então, vocês podem revisitar esses conteúdos, né? Podem reassistir as aulas, rever os conteúdos a qualquer tempo, mesmo depois do encerramento aqui do nosso curso em si. Assim como eu já disse no início, se por acaso tiver algum encontro que vocês não puderem assistir ao vivo, por compromissos de qualquer natureza, depois vocês podem resgatar esse vídeo e assistir sem nenhum problema, como hoje temos vários que vão assistir offline. Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, mandem para mim um SOS ali no chat. Se não tivermos dúvidas, eu posso avançar aqui na metodologia. Então, se tiver ok, manda ok. Se tiver desesperado, cheio de dúvidas, manda SOS socorro e aí a gente já resolve. José Ricardo tem uma dúvida apenas na questão da ordem de leitura. A gente vai disponibilizar, José, os materiais dentro dos módulos já. Então, vai ficar claro o que compete a cada um dos temas que vão ser tratados. Lembrando que eles, como eu disse, são complementares. Então, mesmo que você lesse fora de ordem, isso não implicaria num prejuízo da compreensão, porque a gente tentou, de certa forma, embalar os conteúdos de cada aula dentro deles próprios, né? Óbvio que eles têm relação e que tem uma lógica de continuidade, mas ainda que você lesse fora de ordem, eles iam fazer perfeito sentido. Então, na plataforma mesmo, dentro do módulo, já vai aparecer lá para vocês. Acho que entre amanhã ou depois já entram todos os materiais, né, de todos os encontros. E se tiver qualquer dúvida adicional, depois também vocês podem escrever que a gente vai respondendo pontualmente, se ficar alguma outra questão. Mas eu acho que vai ser bem intuitivo pela própria plataforma. Esclareci, era isso que você queria saber? Beleza, ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Por enquanto, não.
Legal. Então aqui, ó, eu montei para vocês um planejamento de aulas, até para que a gente possa ter bastante clareza sobre o que vai acontecer em cada encontro. Então eu falei sobre a ementa e os objetivos gerais, mas acho importante a gente saber qual que é o cardápio detalhado de cada encontro. Então hoje nossa apresentação geral e a icebreaker, como a gente já falou, e a partir de quinta-feira, então, seguem os conteúdos, né? Primeiro, a aula do dia 23, focada nas particularidades das negociações internacionais, e aí nós falaremos sobre efetivamente o que significa isso, e explorando, sobretudo, dois conceitos que são bem típicos dessa literatura, que é o conceito de contexto ambiental e contexto imediato. Eu vou explicar o que isso significa, a gente vai dedicar um pouco de tempo a refletir sobre essas características. Depois, na aula seguinte do sabadão, né? Sabadou, aqui no nosso glorioso curso, dia 25, a gente vai falar sobre a influência da cultura nas negociações, e aí a gente vai falar sobre o conceito de cultura, sobre diferentes prismas, como eu já havia adiantado. Então a gente vai diferenciar cultura como comportamento, de cultura como valores compartilhados, de cultura como dialética e cultura como contexto. E eu vou apresentar para vocês os dois modelos mais tradicionais que a gente tem nesse campo das negociações interculturais, que são o modelo de Hofstede, é o mais conhecido, é super importante nessa área, e o modelo de valores culturais de Schwartz. Então, vocês vão ver na prática o que isso significa. Eu, particularmente, gosto muito desses modelos, tenho as minhas ressalvas em relação a eles, como tudo na vida, né? Modelos são sempre feitos para justamente não atenderem à realidade, eles são imperfeitos, eles não captam as nuances, né, as sutilezas, mas eles são úteis como ferramentas, como parâmetros analíticos, e as dimensões desses modelos são bem legais, então vou explicar esses modelos para vocês, e vocês vão, com certeza, desenvolver uma certa sensibilidade, ainda que com ressalvas a eles, isso ajuda a direcionar um pouco o nosso olhar para alguns elementos, né? É bem legal essa aula do dia 25, bem importante. Depois, na aula do dia 28, a gente vai falar sobre as perspectivas gerenciais de como negociar com determinadas culturas. Então, a gente vai falar sobre como diferentes modelos de gestão cultural tratam a definição de negociação, a noção de oportunidade de negociação, os critérios para a seleção dos negociadores, a definição dos protocolos de negociação, a forma de estabelecer comunicação, como as diferentes perspectivas gerenciais lidam com o tempo, a propensão ao risco, o grupo versus o indivíduo, a natureza dos acordos e o lado emocional, subjetivo. Então, vamos falar um pouco sobre isso. E depois, na aula seguinte, já pensando também na dimensão da negociação intercultural, mas aí pelo perfil de países selecionados, a gente vai estudar a característica de alguns países com quem, principalmente o Brasil, mantém fortes relações. Então, a gente vai falar um pouco sobre a caracterização do perfil de negociação de norte-americanos, chineses e outros que nós selecionamos aqui. Então, é uma aula interessante para a gente comparar e que justamente vai dar algumas dicas, né, como aquelas anedóticas que eu falei no início, do que fazer e do que não fazer quando estivermos negociando com pessoas de determinada origem, né? Então, essa é uma aula também bem prática. E aí, para finalizar o nosso curso, no dia 1/8, a gente vai voltar à ideia das particularidades de negociações internacionais, tentar articular esse contexto que a gente criou num passo a passo de negociações interculturais, focando em estratégias efetivas, tentando criar aí um guia que seja útil, prático, efetivo na hora de estabelecer essas negociações. Então, essa é a nossa missão, né, ao longo do nosso curso, e são esses os objetivos de cada uma das nossas próximas 5 aulas. Alguma dúvida em relação a isso, em relação a esse detalhamento que eu estou expondo aqui para vocês? Temos dúvidas ou sem dúvidas? Tudo certo. Beleza. Bom, e eu não poderia deixar de falar, claro, né, para encerrar aqui esse nosso encontro geral de alinhamento total,
sobre a nossa bibliografia base. Então, para cada uma das aulas, existem, como eu disse, materiais de apoio, existem textos de complemento, existem sugestões de leitura, mas do ponto de vista geral, do ponto de vista conceitual, é muito importante que vocês saibam que tudo que a gente vai trabalhar aqui vem de uma literatura especializada. São vários autores, mas eu estou basicamente condensando para vocês uma bibliografia básica de 3 principais. Se um dia na vida você quiser adquirir livros de negociação, se você gosta, tem o hábito, né, quer criar a sua própria biblioteca pessoal nesse campo, eu recomendo que de tudo que eu vou usar aqui ao longo das aulas, você pelo menos saiba que existem esses 3, né? O professor Roy Lewick, ele é um dos mais conhecidos e importantes intelectuais na área de negociações internacionais, e por isso eu indiquei 2 livros, né, dos quais ele é parte, não só ele, como também o David Sanders e o Bruce Berry, mas particularmente tudo que vem do Roy Lewick é muito bom. Estou indicando aí o livro na versão em inglês, o primeiro, que é o Negotiation Readings, Exercises and Cases. Ele é super interessante para quem gosta, inclusive, de trabalhar com essa dimensão simulada, né? Quer saber como foi a negociação de tal experiência do passado, quer saber um pouco mais sobre historinhas de negociação. É um livro que reúne vários casos muito interessantes, exercícios também muito legais. Além desse livro, tem uma versão brasileira que foi traduzida, né, aqui no Brasil. Não é o mesmo livro, mas tem também bons conceitos desse mesmo grupo de autores, que é o Fundamentos de Negociação. E, por fim, o livro base, manual, aquele que todo mundo que faz curso de negociação internacional mundo afora lê, que é o livro do Christopher Moore e do Peter Woodrow, que é o Handbook of Global and Multicultural Negotiation. Então, é um outro livro bem importante também. Como eu disse, não são todos, mas são aqueles que me parecem o bom primeiro passo para quem quiser ler materiais nessa seara. E, além deles, eu vou indicar depois, complementarmente, todos os outros de acordo com cada módulo. Queria também aproveitar para deixar a recomendação, que vocês vão me ouvir falar muito de lá, e para quem fez outros cursos aqui com a gente, sabem que eu sempre falo, né, não vou deixar de mencionar agora, que é o blog e todos os materiais que derivam do site do PON, que é o Program on Negotiation da Harvard University, da Law School, né, da Escola de Direito da Universidade de Harvard nos Estados Unidos. Boa parte das técnicas de negociação que hoje nós utilizamos, sobretudo no mundo ocidental, vieram do grupo de pesquisa em negociação internacional que foi gestado no PON, no Program on Negotiation da Escola de Direito de Harvard, e eles mantêm uma página. Nessa página eles veiculam publicações específicas nesse campo, e eles também têm esse blog onde eles escrevem numa linguagem muito acessível, em textos que não são cansativos nem são tão longos, excelentes materiais. Então, assim, é uma linguagem que todos conseguem acompanhar e compreender, numa dinâmica de consumo de conteúdo que é bacana, e com lastro de quem pesquisa e se especializou nisso durante muitos anos, durante muito tempo, né? Então, é sempre bom. Eu vou sempre, ao longo daqui das aulas, recomendando uma coisa ou outra, e eu lembrei de falar do PON agora, porque vale realmente bastante a pena, tem bastante material lá. O José Ricardo está lembrando que é possível, inclusive, se cadastrar no PON para receber o mailing diário. Eu recomendo também fortemente que vocês façam isso. Aliás, essa é uma boa forma, diga-se de passagem, vou usar meu momento aqui para exercer aquilo que Elis Regina dizia, né, que nós todos nos tornamos os nossos pais. Eu vou usar meu momento aqui no curso para exercer a maternidade que ainda não tenho, mas dizer a vocês que é muito importante que vocês usem, inclusive, as redes sociais para coisas produtivas. Então, usem as redes sociais de vocês para fazer uma espécie de clipagem de boas fontes, de materiais, de lugares críveis para a gente consultar e se aprofundar nos temas que são do nosso interesse. Então, descubram se os locais, né, que são bacanas, assim, vocês não podem seguir, se cadastrar, se associar ao mailing, ou mesmo acompanhar nas redes sociais, porque aí o seu feed ele fica mais completo do que apenas aquela câmara de eco que a gente se enfiou, né? A gente só fica lá ouvindo pessoas que pensam como a gente. Às vezes é uma boa usar a rede social para acumular
ali uma série de páginas interessantes, de lugares bacanas, né? Então, o POM é uma recomendação, o José Ricardo lembrou do mailing, que vale realmente muito a pena, e eu vou, ao longo do curso, dando várias outras, conforme a gente lembre. Aliás, se alguém quiser, por acaso, sugerir também alguma fonte a cada uma das nossas aulas, fiquem super mega à vontade, a gente vai ampliando e vai sofisticando aqui a nossa gama, a nossa rede de materiais. A Ana Beatriz está ali dizendo verdade, eu me cadastrei por indicação da Fernanda no curso anterior de imersão e é muito interessante, tem bastante coisa, inclusive depois você vai percebendo, né, quem são os autores que mais te interessam, você pode seguir esse pessoal em outras mídias, né, no Twitter mesmo tem vários deles que são muito ativos. Eu comento sempre sobre o William Ury, né, que é um dos mais conhecidos aí. Eu conheci o William Ury numa missão internacional que a gente fez para Israel, Palestina, Jordânia, alguns anos atrás, reconstruindo, né, o caminho de Abraão na época e estudando em loco as experiências da aplicação do método do POM, né, do qual ele é um dos fundadores, para a resolução de conflitos naquela região, né? Então, pensando a questão do conflito israelo-palestino pela ótica justamente daquelas técnicas e tal. Então, você vai começando a identificar quem são aí as mentes pensantes do assunto e você começa a acompanhar essas pessoas, né? Então, eu acompanho alguns que a minha experiência pessoal e profissional me trouxeram mais para perto. Mas vocês, conforme começam a seguir, a ler, a acompanhar, vocês vão também identificando aqueles com quem vocês mais têm interesse. Né? Inclusive, a Ana está lembrando que existe um TED do William Ury, né? Eu até vou pôr depois lá nos materiais, vou incluir o TED. É um material bem legal. O William Ury faz um TED em que ele fala sobre a abordagem do método Harvard para negociação, é bem legal. E ele é o autor daquele livro, né? Ele junto com outros autores, o Roger Fisher e tal, daquele livro Como Chegar ao Sim, né? Virou um manualzão, todo mundo que estuda a negociação passa em algum momento por esse livro, né? Ele foi traduzido para 1 milhão de idiomas, é um best-seller e tal, e traduz também em palavras simples uma série de pesquisas que eram bem mais profundas lá dentro do POM. Então, vamos aproveitando aqui os nossos encontros para também trocar e sugerir materiais, mas para ter, assim, digamos, como o pão nosso de cada dia, a nossa Bíblia diária do nosso curso, saibam que as coisas que eu vou falar não são apenas derivação da minha mente, são baseadas principalmente nesses 3 textos aí, além dos complementares que eu vou sugerindo a vocês pouco a pouco. Tudo bem, pessoal? Então, eu queria finalizar esse nosso encontro aqui de hoje, né? Usar os nossos últimos minutinhos para saber se temos dúvidas. Se alguém tem alguma questão sobre o andamento do curso, sobre o tema, sobre bibliografia, material, sobre qualquer outra questão operacional, podem deixar as dúvidas de vocês aqui, tem uns minutinhos para responder. Eu tenho que falar uma coisa que eu esqueci. Nessa turma, nós não teremos lição de casa, olha só. Não vai ter tarefa, porque sabemos que quem está por aqui, em geral, está por aqui justamente porque tem interesse no tema. Vários de vocês têm atuação profissional e sabemos que estamos em um momento muito atípico, então não vai ter tarefa, ninguém vai precisar fazer lição de casa, mas o certificado que vocês receberão ao fim do curso é baseado na participação de vocês. Então, venham, estejam aqui, acompanhem, mandem mensagem, né, estejam engajados aqui com a gente para usufruir ao máximo dessa nossa caminhada. O José Ricardo perguntou se os slides podem ser disponibilizados e certamente, com certeza, eu vou disponibilizar junto com o restante dos materiais todos os slides que eventualmente a gente utilize aqui. Então, conforme forem ocorrendo as aulas, vocês vão tendo lá em cada um dos módulos os vídeos, os slides, os materiais de apoio e os podcasts também. Tudo vai entrando para vocês lá. Mais alguma pergunta? Questão ou moção? Nenhuma questão ou moção? On the floor? Beleza, então, bom, eu agradeço muito a participação de vocês aqui hoje nessa nossa sessão de aquecimento. Espero que vocês fiquem muito animados para as nossas próximas aulas. Vai ser curtinho, vai ser rápido, mas eu espero que seja marcante, intenso e proveitoso. Aproveitem, tirem as dúvidas sempre que tiverem, não fiquem tímidos. E no que vocês precisarem de mim, no que eu puder ajudá-los, fiquem super à vontade.
Eu espero que a gripe me deixe e que eu volte aqui na quinta-feira melhor, né, mais assim apresentável, sem essas olheiras que hoje eu tenho, mas não tenham dúvida de que a empolgação, independente das olheiras, ela é, sem dúvida, a mesma e continua aqui presente. Tá bom, moçada? Então, é isso. Queria agradecer também a nossa equipe, que está sempre aqui acompanhando, monitorando as nossas reuniões, aulas e tudo mais. Muito obrigada ao pessoal da Global Atitude. Eu encontro vocês, então, na próxima quinta-feira, às 19 horas. Combinado? Então, tá bom.